É isso, o Teatro da Glória, especialmente nas áreas onde o ideário da Contra-Reforma se fez mais sentir, no sul da Europa de uma maneira geral, onde a influência da Igreja Católica foi maior, como ainda Espanha, Portugal, né? É, os espaços e as obras barrocas aparecem como palco onde se encena a salvação humana, né? E através de um discurso marcado pela persuasão. A persuasão quer dizer a superação de qualquer forma que seja contrária ao desiderato da igreja de levar a palavra do Evangelho e dentro da perspectiva católica ao ser humano, né? Então ela vai ser persuasiva de forma racional ou não. E assim as igrejas se transformaram em espaços teatrais. Veja aí a forma com que ela vai ser persuasiva, né? Não é através da razão apenas, embora o barroco também seja herdeiro do racionalismo renascentista, né? E esses espaços teatrais encenam a representação da glória de Deus, né? Então, o que acontece? As pinturas e as esculturas inseridas nesse espaço, elas têm uma conformação estética que se caracteriza pela arte da encenação teatral, né? Como se elas tivessem sido surpreendidas por um instantâneo de uma câmera fotográfica. Elas estão em movimento. E aí o barroco representa os personagens em movimento. O clássico não é assim, é mais difícil isso acontecer. Na fase helenista, você tinha isso um pouco mais. O clássico da forma acabada, que o Renascimento inclusive se inspira, é um clássico que tende ao equilíbrio, à estabilidade, à eternidade. O barroco não. O barroco vai exaltar o dinamismo, né? Fazendo assim com que a noção de tempo seja reduzida à sua manifestação instantânea. Com isso surge a ideia de dinamismo. Por quê? Porque ela está dentro de uma perspectiva de abordagem teatral, cênica, né? Essa é uma grande característica que o barroco vai apresentar, né? Eu vou dar exemplos nesse segmento sobre isso, né? Um outro aspecto também ligado à ideia da persuasão, além desse caráter cênico, teatral, dinâmico, né? É que o barroco é uma obra aberta. Ele é convidativo à inserção do observador dentro de um universo em construção e dinâmico ao mesmo tempo, que instigam a imaginação humana e onde o fiel passa a elaborar parte dessa composição. Ele é agora agente autor através da sua imaginação. Vamos ver isso um pouco, então, o significado do barroco dentro dessa perspectiva da persuasão. Depois a gente vai ver, num outro segmento, num outro vídeo, um barroco não contra-reformista, como é que ele se manifesta, tá bom? Vamos começar nossa apresentação por uma das mais belas obras de arte barrocas do mundo e que por acaso encontra-se no Brasil, a Igreja de Nossa Senhora de Montserrat, do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Observe essa fachada, herdeira de um classicismo renascentista que se pautava pela racionalidade, pela linha reta e pela curva disciplinada do arco pleno. O seu estilo é o maneirismo, que se situa historicamente entre o classicismo austero da Renascença e as soluções barrocas, com seu viso caprichoso e sonhador. Daqui a pouco vamos entrar na igreja e você compreenderá o que falo sobre o barroco. Mas agora observe a fachada deste mosteiro, assinalada por soluções classicizantes,
extraídas da ordem toscana, comum no gosto renascentista. O olhar do observador percorre os partidos ortogonais formados pelo encontro das pilastras, dos cunhais, que são aquelas pilastras situadas no canto da edificação, e das cornijas, que são as molduras horizontais localizadas à altura do teto de cada pavimento. Todo esse jogo de linhas perpendiculares entre si serve para emoldurar superfícies onde, no centro, abrem-se portas, janelas e demais vãos da edificação concebidos de forma rigorosamente simétrica. Tudo aqui é geometria, disciplina, pensamento, a que não são alheias algumas proporções áureas na sua concepção. Ao adentrar o templo, o espectador vive a experiência de uma repentina mudança de luminosidade, de formas e de ambiência provocada pela passagem da luz radiante do dia para a sombra convidativa à introspecção espiritual. Da simplicidade da geometria do exterior do templo, que lhe instiga a razão, para um revestimento em ouro de súbita intensidade e pujança, difícil de ser compreendido, senão pelos caprichos de uma arte que imita a inefável palavra de Deus. Da luz do ambiente aberto, com a brancura da superfície do frontispício escrupulosamente caiado, para um interior iluminado parcamente, onde monges beneditinos entoam cantos gregorianos para os ofícios litúrgicos. Diante dessa miragem, o visitante se vê absorvido por um apelo místico, cuja linguagem fala a sua emoção mais do que a sua razão. A obra de talha profusa envolve o fiel como se fosse uma experiência da própria epifania do sagrado, que inebria o homem em busca de Deus. É preciso se olhar uma obra com a envergadura artística do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, como desdobramento histórico do projeto da Contra-Reforma, nascido na Itália e de lá irradiado para o resto do mundo. Muito embora o advento das igrejas todas de ouro seja um fenômeno genuinamente ibero-americano, seu fundamento estético estará presente em obras de todo o mundo ocidental. Alguns artistas vão representar esse projeto de maneira exuberante. A escultura barroca da Itália teve o nome de Gian Lorenzo Bernini como o de seu representante mais significativo. Sua obra enquadra-se em muitas das características do estilo já analisadas na pintura, como se viu no vídeo anterior. Como exemplo disso, pode-se citar a escultura Davi, onde o artista retrata o rei hebreu no momento exato em que roda a funda com a pedra para derrubar Golias. Diferente do que Michelangelo havia feito, onde um rei aparece em posição estática e meditativa, a obra de Bernini projeta-se no ar. E não apenas a escultura de Michelangelo, como ainda outras que a antecederam, como é o caso das duas esculturas sobre essa temática de Donatello. Todas elas representam um Davi imóvel, onde a noção de permanência e a de estabilidade subjaz um espírito renascentista indiferente ao tempo. Mas o Davi de Bernini é todo dinamismo, seja pela movimentação que a peça sugere, seja pela forma não equilibrada e, portanto, dinâmica que o trabalho apresenta, marcado por uma diagonal que se alinha do canto superior esquerdo ao inferior direito. A tensão da figura retratada está muito bem marcada na representação da musculatura do tórax, dos braços, das pernas, como ainda da maneira com que o personagem bíblico morde os lábios numa contração tensa, a nos revelar muito de sua determinação de vencer a qualquer custo o combate.
O tema da brevidade da vida humana foi com frequência abordado pelos artistas que trabalhavam para a Igreja Católica, e a representação da abdução de Perséfone, como esta feita por Gian Lorenzo, vinha lembrar ao homem cristão que a morte não esperava para ser bem-vinda. Ao contrário, ela surge sempre invisível e silenciosamente para arrebatar a pessoa e levá-la inopinadamente para longe de seus apegos terrenos. A representação da abdução de Perséfone, a semente, por Hades, Deus que preside a morada dos mortos, muito embora fosse uma passagem da mitologia clássica, serviu muito bem aos propósitos contra-reformistas para lembrar ao homem o sentido efêmero e o inexorável fim a que todos estamos destinados. Note-se que a cena transcorre como que registrada por um instantâneo, à maneira de dois atores flagrados em pleno ato da representação teatral. Outra obra a denotar essa dramaturgia barroca é o Êxtase de Santa Teresa, elaborada por esse escultor e arquiteto. A forma primorosa da concepção da obra de arte, com uma técnica perfeita, revelando uma sensibilidade ao adorno, integra-se ao espaço onde a escultura se encontra. Nesse palco, vêem-se a santa, o anjo e a metáfora da aparição divina por meio de raios luminosos num ambiente estruturado a partir de uma linguagem teatral. A escultura insere-se num palco para o fiel orar e, por assim dizer, assistir. Tudo converge para prender a atenção do fiel. É sempre importante lembrar que a ópera, onde várias formas de arte se unem num único espetáculo, é uma invenção genuinamente barroca. O ambiente da escultura é feito num retábulo que, no lugar do nicho convencional, cria um ambiente cenográfico, onde a santa é posta em atitude de êxtase, tendo a seu lado um anjo segurando uma seta que trespassará seu peito. A variedade de materiais utilizados na edificação do retábulo garante um efeito de requinte e de bom gosto, onde o exagero não chega a comprometer a harmonia da composição. Bernini foi também responsável pela execução do baldaquino do Vaticano, com suas colunas salomônicas de fuste, que é o corpo principal da coluna, helicoidal, de notável efeito dinâmico, tal e qual outras obras barrocas. O emprego de colunas ou colunelos com essa aparência virou uma prática muito comum em vários países do mundo, com especial importância em Portugal e sua principal colônia, o Brasil, onde os retábulos entalhados em madeira utilizaram bastante esse tipo de solução, com colunelos salomônicos ou pseudo-salomônicos. Conta-se que o bronze utilizado para se fazer esse baldaquino foi extraído de relevos clássicos existentes no panteão romano, que nem mesmo Alarico, chefe dos visigodos que saquearam a cidade em 410, ousou destruir, tamanha a beleza das obras ali retratadas. Mas na época barroca, o Papa Urbano VIII mandou destruir esse material fundido na era clássica para fazer o seu baldaquino do trono papal. Desnecessário assinalar a beleza da obra do genial escultor barroco, mas sempre há de se lamentar a perda daquele bem cultural multissecular. Isso foi uma perda realmente muito grande, né? A preservação do patrimônio cultural enfrenta esses reveses. O barroco, de uma certa forma, foi um estilo que teve um propósito de reconquistar fiéis para a igreja, colocou sempre a causa da Contra-Reforma como superior a tudo.
Então, com isso, na época barroca se destruíram muitas igrejas góticas que as pessoas diziam, não é prática, ela é muito grande, ela é muito... Né? Então fizeram igrejas menores e certas coisas, como por exemplo esses relevos da época clássica, que Alarico, que era um bárbaro, não destruiu, né? O Urbano VIII, que era a família Barberini, e o romano gosta de fazer um trocadilho entre bárbaro e Barberini, né? Para ser bárbaro, ser Barberini. Isso aconteceu, é natural do processo histórico, né? A gente vê isso com muita frequência. Agora, o Renascimento foi um período interessante, porque Júlio II e outros papas, né, fizeram bulas voltadas à preservação do patrimônio clássico, né? Então, por isso também o europeu às vezes tem um pouquinho de má vontade com relação ao barroco, né? Mas no continente americano o barroco é extremamente importante, não tem como se negar isso, né? E vai chegar ao Brasil através de um processo criativo extremamente lírico, né? Os portugueses são grandes artistas, né? Eu diria artista no sentido da alma, eles estão sempre tomados pela emoção, né? O português com muita facilidade você vê que ele se emociona e tudo. O barroco representa muito dessa alma portuguesa, né? Acho que é uma coisa que o brasileiro não conhece muito, mas deveria conhecer. Muito interessante essa época. Mas depois a gente vai tratar do barroco no Brasil, né? Vamos fazer uma série de vídeos sobre o período colonial brasileiro. Não percam!